E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero perguntar para você já pensou por que tanta gente cai em tanta bobeira na internet? Acredita em tanta bobeira na internet? Por exemplo, astrologia, o pensamento quântico e essas tantas bobagens que tem na internet? Hoje a gente vai responder como a gente identificar ou tentar identificar o que é de verdade ciência e o que é uma pseudociência, ok? Então, o tema de hoje é método científico. Vamos usar o método científico para entender um pouco o que são essas coisas aí. Então, meu nome é Juan, tá? Eu sou formado também em técnico em mecânica e bacharel em física e atualmente estou fazendo mestrado em física teórica. Então, eu espero compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês aí, ok? Então, o que é ciência? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que perguntar, que a gente precisa entender o que é ciência, para a gente poder separar essas coisas de pseudociências com ciência. E a ciência nada mais é do que, né, de forma bonitinha aí falando, é um conjunto de conhecimentos racionais, organizados e verificáveis sobre um determinado objeto ou fenômeno. Mas de maneira mais fácil, é uma maneira com que a gente tenta entender as coisas, os fenômenos, de forma mais lógica possível. Ok? Então, por exemplo, a física é uma ciência que tenta estudar os fenômenos da natureza de forma mais lógica possível. Temos aí uma imagenzinha do Newton e ele falando que o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então, muitas vezes a gente ignora muitas coisas e a gente acaba acreditando naquilo que a gente quer. E isso é muito perigoso se a gente não usar um pouco de lógica para entender as coisas. Então a gente precisa classificar o que é ciência de verdade e o que não é ciência de verdade. E é por isso que ao longo da história da física a gente vê aí pessoas como o próprio Newton, Francis Bacon e Descartes que criaram o método científico, uma maneira da gente entender melhor as coisas. Então, o que é o método científico? Ele é um conjunto de etapas, de passos que a gente vai tentar usar para validar alguns experimentos ou conhecimentos científicos, ok? E a gente vai usar isso para separar a ciência da pseudociência. Por exemplo, um exemplo de ciência é a astronomia, estudo dos astros, das estrelas, dos planetas. E o que pseudociência seria a astrologia, que de alguma maneira a posição desses planetas influenciariam em nossas vidas. E isso é completamente pseudociência, ok? Não tem comprovação científica. Ou seja, não passa pelos critérios do método científico. Um outro exemplo de ciência aí é a física quântica, ok? Uma teoria matemática, né, e física muito elegante, muito bonita, mas as pessoas usam aí de pseudociência para falar sobre o pensamento quântico, esse tipo de coisa, né? Coaches e alguns religiosos, inclusive, usam esse tipo de coisa que não tem nada a ver com ciência, tá? Então a gente precisa romper com essas coisas aí. Então, quero aí explicar para vocês um pouco do que são, quais são as etapas do método científico. Então, a gente tem uma primeira parte do método científico que se baseia em observar, questionar e construir hipóteses. E essa parte é geralmente a parte onde a pseudociência para. Geralmente, tudo que é pseudociência, as pessoas param por aqui. Eles observam, questionam, criam hipóteses. Por exemplo, no caso da astrologia, eles observam que tem estrelas, tem planetas. Questionam, será que esses planetas eles influenciam nas nossas vidas? E constroem uma hipótese. Ah, se você nascer em tal dia, pronto, aquilo vai influenciar como você vai ser e tudo mais. O problema é que o método científico ele tem mais uma parte de etapas, que é a experimentação, a análise e a conclusão. E se você para na hipótese, você não terminou o conhecimento científico ali. Você precisa passar pelas outras etapas do método científico. Então, que são a experimentação, a análise e a conclusão.
Quando passa por isso, aí sim a gente pode começar a chamar aquilo de uma teoria científica, ok? Então, vamos dar uma olhada como isso funciona. Então, tá vendo os desenhos ali? Aqueles desenhos ali, eles funcionam aí como as etapas, ok? Então, a observação, depois a gente se questiona baseado na observação e constrói uma hipótese daquilo que a gente observou. A gente vai para a experimentação, faz o experimento, analisa e chega a alguma conclusão. Inclusive, essa conclusão pode ser: minha hipótese está errada. E aí eu volto para a construção de uma nova hipótese. A ciência se baseia muito nisso. Geralmente a gente está lá fazendo hipóteses até chegar a uma conclusão real. E agora eu quero fazer um experimento com vocês, que é o experimento de Galileu, ok? Galileu usou essas etapas aí para construir uma ideia. Qual que era a observação dele? Galileu começou a perceber os objetos e ele percebeu que as coisas caem. Ok? Ele percebeu que, por exemplo, uma pedra pesa mais, né, tem mais massa do que galhos. E ele começou a observar essas coisas e ele fez um questionamento, uma pergunta. Qual será que cai mais rápido? Será que a pedra ou o galho cai mais rápido? Qual deles cai mais rápido? E isso é uma pergunta genuína, né? Porque talvez hoje a gente já, com a ciência avançada, você já fala, não, mas a gravidade, não sei o quê. Mas na época de Galileu é uma pergunta muito pertinente. Dada essa pergunta, ele criou uma hipótese. Qual a hipótese? Objetos que têm mais massa caem mais rápido do que as que têm menos massa. Ou seja, a pedra vai cair mais rápido do que o galho. Foi essa a hipótese dele. E ele foi, depois da hipótese, o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar a nossa hipótese. Então ele foi lá e fez um experimento. Galileu pegou uma pedra, pegou um galho e soltou os dois da mesma altura ao mesmo tempo. Então pega lá a pedra, pega o galho, isso aí é uma coisa que você pode fazer aí na sua casa, inclusive. Pega a pedra, pega o galho e solta ao mesmo tempo. E observa quando essas duas coisas vão cair no chão. Qual foi a análise de Galileu? Galileu, após alguns experimentos, não foi só um, foi vários experimentos, ele precisou fazer várias vezes, porque fazer uma vez só, você pode ter algum tipo de erro, de engano ali. Então você tem que fazer várias vezes para você ter certeza que várias vezes isso vai dar certo. E ele percebeu que os objetos sempre caíam ao mesmo tempo. Independente se a pedra era mais pesada, o galho era mais leve, as coisas sempre caíam juntas. Ok? Esse experimento poderia ter sido feito várias vezes usando o galho e a pedra, mas eu poderia também ter pego outros objetos e testado também. E a observação é justamente que eles sempre caem junto. Ou seja, a hipótese dele estava errada. Qual a conclusão? A minha hipótese estava errada, eu preciso de uma nova hipótese. E a nova hipótese que está correta é que as coisas caem sempre com a mesma rapidez. Né? Então a massa, se ela é mais pesada ou menos pesada, não influencia na queda do objeto. E mais tarde Newton percebeu isso também quando caiu lá a famosa história da maçã na cabeça, e ele percebeu que isso era válido e ele criou ainda uma teoria a respeito disso, que era a gravidade. Então, percebam que nesse pequeno experimento que a gente viu aqui do experimento de Galileu, é possível a gente concluir várias coisas, ok? É possível a gente entender como a ciência funciona. Claro que quanto mais complexo é a observação, mais complexo vai ser a hipótese, mais complexos serão os experimentos, mas tudo científico hoje em dia passa por esses experimentos, passa por esse teste aí do método científico, ok? Então, é através disso que a gente pode formular leis, postulados, teorias científicas, ok? É através do método científico que a gente consegue, inclusive, classificar o que de fato é ciência e o que não é. Perceba que ao longo dos anos, ao longo de todos esses tempos aí que a gente vem usando o método científico, o avanço científico foi tremendo, assim, enorme, onde a gente hoje tem GPS, tem celular, tem prédios construídos, tem homem indo para a Lua. Tudo isso foi por causa do método científico. Então o método científico ele funciona.
E é importante que a gente aplique ele para as coisas. E para a gente não ser enganado. Eu acho que esse vídeo aqui também é uma ajuda para você não ser enganado pelas mentiras das pseudociências, ok? Quando alguém falar que se você pensar muito forte, essa coisa vai acontecer, porque o pensamento quântico muda a realidade. É uma bobeira, não tem experimentos científicos, não é válido pelo método científico. A mesma coisa acontece com a astrologia. Você conhece um monte de pessoa que tem lá teoricamente o mesmo signo, mas são pessoas assim completamente diferentes. E aí você usa essas. Ah, não, mas é porque ela faz isso, porque ela faz aquilo. E na verdade não está passando também pelo método científico. Então, eu acho que essa mini aula aqui de método científico talvez ajude você aí a começar a fugir da pseudociência e entender um pouco mais o que é ciência de verdade, ok? Então, gente, quero agradecer aí por vocês terem assistido o vídeo, por terem acompanhado. E nos próximos vídeos eu vou trazer mais coisas aí, talvez falar sobre a própria mecânica quântica e trazer algumas coisas. A ideia aí dos vídeos é trazer um pouco de lucidez a respeito da ciência e também de religião, ok? Valeu, gente!